Boa noite, André. Boa noite, Eugênio. Faltando aí o Guilherme, vamos esperar ele entrar, né? Isso, vamos só aguardar ele entrar. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui para essa última live da nossa campanha. Estamos muito felizes por termos chegado até esse momento, sempre atentos a uma campanha que seja ética, apresentando nossas propostas. E estamos aqui finalizando. E, antes de tudo, desejamos que todos nós tenhamos uma votação de acordo com nossa consciência e que o resultado, certamente, ele vai ser o melhor para o Conselho nos próximos anos, né? O resultado democrático. Estamos aqui, eu, que sou professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o doutor Eugênio e o doutor Guilherme. Então, acho que todos nos conhecem. Vamos começar aqui as nossas considerações. E eu queria saber, tanto do Eugênio, em seguida aí do Guilherme, o que vocês acharam dessa campanha? Resumidamente, o que vocês podem falar? Vai falar, Guilherme. Começa aí, Guilherme. Bom, eu realmente achei um tempo relativamente curto de campanha, né? Quando a gente consegue aí iniciar os movimentos, a isca já está aí hoje, véspera da eleição. Então, sempre fica para a gente que participa da chapa a dúvida se é que nossas propostas chegaram ao alcance, né? Que todos os colegas pudessem conhecer, comprar propostas, entender o nosso objetivo de inovação na própria expressão maior da palavra, que é a gente tentar algo novo, né? Tentar fazer um caminho do que vem sendo feito nas últimas décadas, né? Praticamente, a gente pode... a nossa profissão, não só de veterinários, como principalmente, como eu chamei a atenção até numa reunião, zootecnistas também, que são muito relegados ao plano, a muito precisa mudar. E eu acho que a mudança começa através da mudança de atitudes, né? Paradigmas, de objetivos, de entendimento, né, do momento que a situação exige profissionalmente falando, para todas as profissões, mas especialmente para a veterinária. A gente já está numa fase aguda aí de sofrimento, né, de estrangulamento profissional, e a gente precisa, na verdade, buscar outros caminhos, porque o que se mostrou até hoje, obviamente, não teve resultado nenhum, né? E agora a mudança, eu acho que tem que mudar o trilho mesmo, né? Mudar o caminho, mudar a ordem dos fatores, como diz a equação, não altera o produto, né? Então pegar um daqui, tirar daqui e botar ali, mas são as mesmas pessoas, isso acaba não interferindo na mudança do paradigma, que é o que acho que a maior parte da nossa classe deseja. Então, o que eu vi, que eu achei que gostaria de que a gente tivesse mais tempo, né, da campanha, mas isso é assim, acho que em qualquer pleito, né, isso às vezes é tudo assim, parecendo assim, um pouco corrido, mas eu estou feliz que assim, as pessoas com quem eu conversei entenderam nossas propostas, né, e se mostraram dispostas a aderir a essa parte aí da mudança. Então, de uma maneira geral, eu estou satisfeito, sim. Eugênio. Isso aí. De qualquer forma, só fazer um comentário, né? A proposta é essa, né? É oferecer algo novo, algo daquilo que sentimos. Todos aqui são veterinários que trabalham no dia a dia. O Guilherme, ele é um dos maiores intensivistas do nosso país, uma pessoa com renome em todo
em todo o nosso país, um grande profissional. E foi uma honra a gente contar com uma chapa tão qualificada, né? E isso nos honra muito. No mínimo, tudo isso fomenta a mudança, fomenta o ensejo de mudança, o ensejo de ficar mais atento às ações do Conselho, certamente de um olhar diferente, independente de qual seja o resultado. Então, por si só, já é uma grande vitória. Passo agora a palavra ao doutor Eugênio, outro grande colega. Quem conhece Eugênio sabe o quanto Eugênio prima aí pela ética, professor também militar. O Eugênio é uma pessoa que, eu sempre digo, o Eugênio é uma pessoa exemplar na questão da ética e na correção da profissão. E foi um dos motivos da gente estar junto nessa chapa, é uma chapa tão diferenciada. Por favor, Eugênio. Obrigado, né? Obrigado pelas referências, e as pessoas se aglutinam por afinidades, né? Isso, nosso grupo, todos que participam, a gente percebe isso, as pessoas comprometidas, pessoas que querem a mudança, pessoas que se reuniram exatamente de forma espontânea a partir do momento que nós vimos que nós chegamos a uma situação insustentável, né? Nós ficamos muito tempo até esperando, isso na minha opinião, esperando que alguma coisa viesse a acontecer, até o momento que nós resolvemos, né, tentar fazer parte dessa mudança. Então, isso por si só, eu já vejo de forma muito positiva, né? As eleições, esse processo eleitoral, ele nos dá a oportunidade de questionamento, nos dá a oportunidade de sair da zona de conforto, todos na nossa classe. Hoje você vê discussão, grupo de discussão, as pessoas, né, vendo tópicos, querendo perguntar e ter respostas por coisas que nunca vieram à tona. Isso, quer dizer, quanto maior o processo democrático, o que é o ideal, quanto maior a participação, maior a diversidade, maior a quantidade de ideias, de novas ideias, e que vão gerar discussão, e a partir daí vêm as propostas, as soluções, e, né, o resultado final é a evolução. O que nós queremos é evoluir, que a nossa classe evolua e que nós consigamos traçar ou dar opções de novos caminhos, né? Se a situação agora, até o momento, ou nesse momento, não está boa, a grande maioria está insatisfeita, nós estamos nos colocando como opção, né? Então, eu acho isso muito positivo, muito favorável. Eu acho que essa é a ideia, né? E se todos considerarem que a situação é ótima, que assim deve continuar, que a chapa 1 continue, né? Isso é um pouco da avaliação de cada um, e certamente a avaliação da maioria, independente de qualquer coisa, é o que tem que prevalecer. Essa é a maior ideia. Então, para que a gente possa discutir ideia, a nossa campanha foi pautada na questão das ideias, né? Já colocamos por diversas vezes nas mídias sociais, em grupos de Instagram, o que a gente pretende fazer. Mas é bom ressaltar a questão da educação, né, da educação continuada, que ficou um pouco à margem, apesar de algumas poucas ações. Isso é importante, de usar também mais tecnologia. Então, a educação continuada é algo que tem que permear essa questão do conselho, porque você diminui, inclusive, a incidência, né, Eugênio, Guilherme, de problemas éticos justamente com a questão da educação, de um modo geral, tanto a educação técnica quanto a educação ética. Mas não fazer disso, por exemplo, um impedimento para o colega, a partir do momento que ele se forme, ter o direito de exercer a sua profissão, né? Não vincular isso à necessidade de ele fazer um curso, colegas que estão morando no interior terem que se deslocar para receber a sua carteirinha do conselho. Então, a gente necessita instalar um posto, por exemplo, já tem um Norte Fluminense, um Sul Fluminense, em outras áreas, para que esse colega tenha justamente esse retorno do conselho e que tenha esse atendimento. A gente sabe que o conselho, a principal função dele é uma ação fiscalizatória, mas você, na verdade, você melhora essa questão e valoriza a profissão justamente dando condições ao colega. Isso é o benefício à sociedade. O objetivo é oferecer à sociedade esse benefício e não a ação punitiva, né? Como a gente vê muito, né? A divulgação de malfeitos, a divulgação de tal região. Então, o que a gente quer, na verdade, é o apoio ao colega no sentido de educação, para evitar justamente o malfeito e, com isso, diminuir essa incidência tão alta de processo ético. E, ao mesmo tempo,
né, com isso a gente conseguir dar à sociedade aquilo que ela necessita, que é uma veterinária de qualidade e voltada junto com isso com a ética, combatendo o excesso de faculdades, entre outras tantas coisas aí, né, e retomar um programa muito importante que é o valor veterinário, né, e daí várias ações e protagonizar, como já foi feito no passado, protagonizar ações de educação e nesse sentido de valorização, né, da gente se tornar, na verdade, protagonista a nível do Brasil nessas ações, não só nessas, como também informatizando melhor o nosso conselho, né? Tive a oportunidade de visitar alguns conselhos e vi isso de maneira muito marcante. Como assim também, logo no começo do ano, logo no começo da minha gestão, Eugênio, apesar disso ser uma notícia que veio espalhando como se fosse uma conquista da Chapa 1, essa questão da ação do conselho, né, contra esse número excessivo de faculdade, essa é uma ação de cada médico veterinário. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso numa reunião presidente do conselho, como muitos já tiveram. Então, mais do que pegar para a gente uma ação como essa, aplaudir o Conselho Federal de Atitude, na figura do Dr. Francisco. Ele é o pai dessa ação e ninguém mais. Cada um de nós, eu duvido, qual médico veterinário que não tem do excesso de profissionais. E assim deveria ter sido colocada. Nada mais justo, né, do que a gente dar valor a quem tem valor, de reconhecer os fatos, de valorizar aquelas pessoas que têm valor. Então, saber ter gratidão e saber dar o devido valor a essas pessoas, isso mostra um pouco do caráter, né? Isso mostra um pouco do que cada um somos, né? Então, é isso. Nenhum de nós é tão grande que vai tudo isso. Então, são essas ações de educação, de tornar a nossa casa, que é o conselho, um lugar de acolhimento, não é porque o veterinário está indo lá buscar uma informação, ser acolhida, ele tem que acolher. E o conselho pode levar a um bem maior, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar e valorizar. Mas tudo isso são propostas nossas. Eu gostaria que vocês também ficassem à vontade para falar um pouco das outras propostas. O tempo é pequeno para tudo isso, mas queríamos fazer esse apanhado geral em relação às possíveis propostas que nós temos. Fiquem à vontade. Olá, Eugênio. Pode ir, vai lá, Guilherme. Depois eu falo. Eu já tinha batido ali um pouco nessa tecla também, né? Eu acho que realmente essa preocupação que a gente tem, né, com o excesso de profissionais que são despejados no mercado todo semestre, né, pelo excesso de faculdades e tudo, já até é uma preocupação muito tardia, né? Se a gente for ver na medicina, esse bloqueio do aparecimento de novos cursos de medicina já surgiu há muitos anos atrás, e quando o número de faculdades de medicina era menor do que 300, era 275, 280 mais ou menos, e eles conseguiram bloquear por um período, se não me engano, de 10 anos, que eu acho que ainda não passou, eles conseguiram segurar, né, o surgimento de novas faculdades de medicina, e olha que a demanda de médico ainda é grande, né, que a gente... E nós já estamos com mais de 500 faculdades de veterinária, ou próximo de 600, talvez, né? Ou mais também, porque eu não sei, o tempo que a gente está falando aqui, se bobear, já abriu mais um... E esse tempinho aqui que a gente está falando, deve ter tido mais uns 3 aí no Brasil sendo lançados, né? E mais gente formando. Então, isso dá uma angústia, especialmente porque não há mercado de trabalho para absorver essa quantidade de pessoas. Então, a gente ouve essa angústia dos colegas, e eu e Eugênio sofremos disso, né? Não falo do André, digo que nós somos donos de clínica, né? Então, a gente sente essa dificuldade, né? A gente vê colegas batendo cabeça, e, obviamente, isso impacta na remuneração individual de todos, né? De todos. Fica diluído
por todo mundo. Então, essa é uma preocupação grande, que embora a gente saiba que não é uma ação direta do CRMV, direta assim, não é o CRMV-RJ que vai lá criar uma legislação impedindo a abertura de novas faculdades, mas o querer, o dar o se mover e dar o suporte que o CFP também precisa ter, né, para que essas coisas andem em áreas legislativas, isso é muito importante. Então, a gente ouve essas angústias, né, e aquilo que eu falei, uma das nossas propostas ali de ter uma ouvidoria muito mais eficiente, muito mais efetiva, muito mais participativa, para que os colegas tenham resposta. Não adianta ele mandar uma mensagem para a ouvidoria ou entrar em contato e ok, muito obrigado, vamos providenciar alguma coisa, e não se providencia nada, e sequer se tem o trabalho de responder ao colega sobre alguma providência ou não. Ou simplesmente as mensagens burocráticas, a sugestão vai ser analisada e fica, no final das contas, por isso mesmo. E aí acaba o motivo que muita gente conforma de pagar R$8 por ano, em tese, um valor alto. Muita gente paga revoltado, né? Porque não vê nenhuma ação, né, de quem deveria, como entidade reguladora, lá, como que deve mostrar o caminho, nem que seja por outras ações da classe veterinária para que cumpram o seu papel. Então, eu acho que fica essa lacuna, eu acho que é um chamado dos colegas, né, nossos colegas de profissão, e o fato também, até como eu falei, acho que é das poucas vezes que eu não lembro de ter visto nunca nenhuma chapa que tivesse um zootecnista. Talvez tenha ocorrido, eu não me lembro. Mas eu fiquei muito feliz de participar da chapa, um colega da zootecnia participou ativamente, porque é uma coisa que eu não sou zootecnista, mas sempre me angustiou, né? Como os colegas foram deixados de lá como se não existisse, né? E é uma falha histórica que eu vejo tentando resolver, ou pelo menos dar os primeiros passos para que esses colegas estão atendidos, porque fazem parte da gestão como um todo, como procurando ações específicas para a sua profissão. Então, eu acho que, pela primeira vez, alguém, me orgulho de participar disso, eu vejo uma culpa também com os nossos colegas. Pode falar, complementando, a gente tem vontade de falar tantas coisas, né? E tem tantos assuntos, mas o tempo ele é curto. Então, assim, eu vou tentar resumir que, assim, o que me entristece é saber que, no momento, tem muitos colegas que trabalham bem, trabalham dentro da ética, que são corretos e que estão desistindo da profissão, estão fechando suas clínicas, estão desistindo, procurando outros meios de sustento de suas famílias, porque a nossa profissão se tornou quase que inviável, não só para os donos de clínica, os plantonistas, quem trabalha na área de pequenos animais tem visto que a situação tem piorado. Isso é notável, e principalmente nos últimos anos, eu diria aí os últimos 5, 7 anos, 8 anos, piorou muito. O Conselho, então, ele tem que estar próximo, ele não pode estar isolado, alheio, não vou dizer assim, leniente diante de situações erradas, como se as pessoas não importasse muito o que acontece com as pessoas. Então, a nossa chapa, eu acho assim, o que nós colocamos dentro das nossas propostas, eu achei muito interessante, desde o início, a questão de reforçar o treinamento, a educação, criar
formas de facilitar a vida tanto do veterinário que está recém-formado, que esses são os principais, porque eles têm que ser orientados, têm que saber como é que é a profissão, têm que saber como se inserir, como buscar uma colocação no mercado, mas também para as clínicas, né, ter manual de boas práticas, ter, né, esses modelos de sistematização, orientar como as coisas possam funcionar melhor dentro da legalidade, assim, num ambiente para que todos cresçam, né? Então, assim, ao invés de puxar para baixo, né, como tem acontecido, né, porque virou selvageria, aí entra a função do conselho de elevar o nível e puxar todos para cima e valorizar a nossa profissão. Então, a primeira questão educativa. A segunda questão que eu vejo também importantíssima é tornar o conselho, que hoje é semi-digital, tornar digital. Nós tocamos nesse assunto logo no início da campanha, depois parece que essa nossa ideia foi capturada, como se né, a ideia não fosse nossa, mas nós começamos a falar nisso primeiro. Tornei um conselho digital, ele facilita a vida de todos. Até porque, da forma como cresceu o número de veterinários, e talvez a estrutura física do conselho não acompanhou, o atendimento digital ele vai facilitar e vai agilizar tudo. E, por último, que eu acho importante, exatamente por essa questão da conexão, isso é um resumo, né? Botei 3 tópicos aqui, são 13 propostas nossas, a questão da ouvidoria. A questão da ouvidoria é que vai colocar o conselho a par e vai saber exatamente o que está acontecendo para poder intervir, fazer planejamento, intervir pontualmente conforme os problemas forem aparecendo, porque as coisas são dinâmicas. Hoje, os problemas principais podem ser uns, daqui a 6 meses outros, daqui a 1 ano outros, e né, o mundo vai mudando, o mercado vai mudando, a nossa profissão vai mudando, e todos nós temos que nos adaptar. Principalmente o conselho, que é quem normatiza e fiscaliza a profissão, o exercício da profissão em prol da sociedade. Lembrando, né, Eugênio, lembrando que no nosso grupo nós temos vários profissionais que são professores, mesmo no teu caso, que atua na iniciativa privada, do Guilherme, são professores também, né, atuando em cursos, em faculdades, então são pessoas ligadas à educação e que têm uma ampla experiência, e isso não é de ontem, né? Se você pensar em qualificação, se a pessoa se preocupar um pouco nisso, olha a qualificação de cada um da chapa, a experiência que carrega para dentro do conselho, em diversas áreas profissionais, principalmente nessa questão, e a participação que a gente já teve em vários outros momentos, né? Atualmente, a gente tem ação, por exemplo, de Colégio Brasileiro de Cirurgia, vários outros colegas aqui em outras associações, agora no Anclivepa Brasil, né? Nós temos vários Anclivepas no Brasil, aqui a gente atua, é importante deixar claro, é a Anclivepa Brasil, e o que está se tornando a Anclivepa Brasil, de acolhimento, que já montou um núcleo de acolhimento de saúde mental, e várias outras ações aí que a gente tem divulgado, mas aqui não cabe falar sobre isso. E a questão que vem, né, que teve um colega aqui perguntando sobre a questão das faculdades, justamente essa ação do Conselho Federal, que já há algum tempo o Conselho Federal, porque ainda não tem nenhuma turma formada, ele promete não dar o registro profissional para aqueles que se formarem em faculdade online. Isso é importante, e há uma ação contra essa questão das faculdades online, bem como se entrou com o pedido de bloquear a criação de novas faculdades, né? O Brasil tem mais de 500 faculdades, enquanto o mundo todo reunido tem 300 e poucas. Então, nós temos um número absurdo, e não é só a questão das faculdades, né, de ter um número grande, porque a gente poderia ter um mercado enorme também que necessitasse disso, né, mas não é o que acontece. E a gente pergunta também quem são os professores de todas essas faculdades, né, como estão se formando esses alunos. E numa faculdade online, você perde, por exemplo, se a gente falar apenas da nossa área, perde aquela questão da beira do leito, né? De cada situação, ela cria particularidades que você só vai aprender se estiver ali no hospital, atendendo, trocando ideias, e isso você não consegue recriar no sistema online, apesar de hoje, né, o sistema online ele pode trazer muitos benefícios, mas não uma formação total.
Ele pode ser agregado como uma ferramenta de ajuda, mas não para formar um médico, um veterinário, um dentista, seja lá qualquer uma dessas profissões, apenas online. Senão, aí sim a nossa sociedade vai penar com isso. Eu acho que todos nós somos absolutamente contra a faculdade online, ou esse excesso de faculdade. Vamos estar, com certeza, como já estivemos, né, em reuniões com o conselho, justamente pedindo isso, como todos tiveram. Por isso que quando uma ideia é boa, a gente deve aplaudir, né, e não pegar para a gente a autoria dela, como aconteceu, né? A autoria disso aí é do Conselho Federal, né? É interessante até, né? O Conselho Federal tomou essa atitude, né? E não foi atendendo o pedido de ninguém, foi atendendo o pedido de todos nós. Até porque a gente já conversa com o Conselho, não agora, dessa época da eleição. Há anos isso já é conversado em reuniões do Conselho. E agora culminou com tudo isso. Então, mas as boas ideias devem ser aproveitadas, seja lá de quem for. A gente não está aqui para desconstruir a ideia. Se durante tanto tempo, né, a gente justamente brigou para que na nossa política, em especial, quando a gente fala do que nos é mais precioso, que é o Conselho, que representa a ética, né? A gente quer uma política feita com decência, né? Com debate de ideias, né? A gente pode ser contrário aí com as ideias, isso não tem problema nenhum. Temos grandes amigos aí também na Chapa 1. A gente pode ser amigos e discordar de alguns pontos, né? Mas que o debate seja feito apenas no campo das ideias, né? E é isso que a gente tem proposto desde o início. Quando nós lançamos a nossa chapa, lançamos o nosso plano, aperfeiçoamos algumas ideias, e é isso. E a gente sabe que muito mais coisa pode ser feita, isso é só um começo. É só ver o que cada um fez ao longo da sua carreira, né? Eu sempre digo que a gente conhece as pessoas com o tempo, né? E esse tempo ele mostra tudo, né? Mostra quem é quem, né? Então, olhem o tempo, olhem as pessoas, olhem o que já foi feito no passado e não se deixem cair, assim, julguem, né? Julguem de acordo com aquilo que vocês acham que é o mais correto. Quando o julgamento ele é dessa maneira, né, consciente, sem que se caia em ideias falsas, ele é válido, né? E se for discordante do nosso, tá ótimo também. É isso que a gente quer, é esse debate que a gente queria proporcionar. E aí, para isso que nós estamos aqui. Quando a gente organizou essa live, a gente queria uma live que falasse de ideias. Então, para isso a gente está aqui. Retomo aí novamente a palavra aos colegas, ao Guilherme, ao Eugênio. Aí, Guilherme. Bom, acho que eu queria complementar isso, né? A importância, né? Como eu falei, do debate do campo das ideias e dentro das propostas, principalmente, né? Eu acho que houve aí um certo destino aí de alguns falando coisas que não correspondem à verdade. Isso já foi bem explicado, né? Falar bem disso, para que fique claro, né? Não compactuar aí com as fake news, como a gente sempre vem falando, mas a gente está, como eu falei, preocupado em mostrar ali nossas propostas, né? Então essa é uma parte. Outra parte, como o André citou lá no início, né? É valorizar a parte da responsabilidade técnica, não só em clínicas e hospitais veterinários, né? Mas como o médico, a importância da responsabilidade técnica do médico veterinário na área de inspeção, na área de saúde, na área de saúde pública, né? Isso ainda é um pouco obscuro para a sociedade, e uma das funções dos conselhos de classe, né, é também mostrar à sociedade qual a função dos colegas veterinários. Se isso fosse melhor realizado, talvez não tivesse, como a gente viu há pouco tempo aí, uma quase proposta que não chegou a avançar, né, de um deputado que eu não vou lembrar quem é o nome, mas que quis propor que várias profissões praticamente deixassem de existir, quer dizer, que não se precisasse ter formação nenhuma para você ser veterinário, para você ser farmacêutico, nada, simplesmente você tem vontade e vai lá e faz, né? Só para medicina e outras que seria necessário. Então, total desconhecimento, né, da atividade do médico veterinário, isso aí inúmeras vertentes, especialmente no que diz respeito à saúde pública. A gente não pode pensar também só que o veterinário está na clínica, né? Existe uma gama de mercado, mas de campos de atuação muito grande, e o responsável é fundamental. Então, cabe aos conselhos
facilitar que os veterinários exerçam sua atuação como técnicos, seja no estabelecimento que for, e não dificultar, como o André disse, para forma e as colegas que têm então, já. Mas teria necessidade realmente de fazer um curso físico, fazer, né? E onde as informações passadas não era nada diferente do que a gente já aprendeu. Então, parece que precisa ser dada uma chancela, né? Eu acho que nesse caso a gente precisa facilitar e aí sim orientar, ter um manual de atividade, mais pontuando com o que os colegas precisam fazer para exercer sua função, sua atividade, né? E não querer inibir, né? Querer botar, proibir, ou acabam obstruindo o trabalho dos colegas no campo de atuação. Então, esse é um ponto que eu acho que na nossa proposta bem, né, da gente tentar, além do conselho digital, isso já facilitaria muito, né? Facilitar o registro dos profissionais e também que eles consigam exercer livremente, né, a sua atividade sem barreiras demasiadamente exageradas para que eles executem o seu trabalho. Então, gostaria de pontuar aí a nossa campanha, essa valorização do como ativo, né, como um profissional ativo no exercício da sua profissão é muito importante. Passa aí para você. Gui, é importante, você tocou em alguns pontos importantes, antes de dar aqui a fala para o Eugênio, tem coisas que são de muito valor, né? Hoje a gente poderia estar levando, o Conselho poderia estar levando cursos de ética, ou palestras, seminários de ética a cada faculdade aqui do estado do Rio, né? E seria de muito valor durante a graduação do aluno, até para evitar esse deslocamento desnecessário do aluno para receber aquilo que já é de direito dele. Isso, o único conselho do Rio o único conselho do Brasil que faz isso, exigir isso, é o do Rio. Nenhum outro exige. Então, é facilitar e não dificultar a vida do médico veterinário. Então, seria muito interessante que a gente pudesse ter ações desse tipo, ações educativas na universidade. E isso a gente quer fazer, até porque isso é a nossa característica, né? De levar a educação é o que a gente fala da ação preventiva. E a ação preventiva, ela passa necessariamente por essa questão da educação, seja da ética, seja a educação técnica, que é o que a gente busca, né? As duas coisas são importantes. E preparar melhor o veterinário. Em uma das lives, né, a gente comentou muito sobre essa questão da valorização profissional, e por isso que a gente conversou com vários colegas, como é que nossos colegas nos veem, né? Colegas que eu falo, colegas de outras profissões, né? E graças a Deus a gente vê isso no crescimento. Eu mesmo na universidade, desde o meu começo, eu oriento alguns médicos aqui da cidade, de outros lugares também, alguns médicos até de muito destaque. E como eles veem a veterinária de maneira positiva, e médicos de nome, que são referências na medicina, e como eles nos veem de forma positiva, alguns deles até dizendo que a gente é exemplo para a carreira deles. Então, tudo isso é a valorização. A gente precisa criar na sociedade essa ideia de que o médico veterinário, sim, ele é um profissional que trabalha muito, que estuda muito, que se dedica, e que nem sempre tem o devido reconhecimento ou salário que ele merece, né? Não é só a missão, nós temos a missão, sim, é uma profissão que eu tenho particularmente muito orgulho de ser e de falar que sou médico veterinário, né? Nunca a gente deve se intimidar. E o que deixa a gente orgulhoso é tudo que a gente faz. É passar a contar com a história, passar a valorizar seus grandes nomes, passar a não querer desconstruir as nossas personalidades, né? Os nossos grandes personagens, aliás, nossos protagonistas. Então, é uma coisa que a gente sempre tem visto, né? A história é isso, quando a gente mais puxa para trás, como se fosse um estilingue,
mais ela vai para frente. Então, é construir essa história de valorização, de respeito por outras classes e mostrar a todos o que é o médico veterinário, a importância dele para a sociedade, seja em qualquer uma das áreas que ele atue, né? Então, é essa a ideia. Eu sei que é uma tarefa difícil, que a gente pretende lograr êxito, mas a gente vai lograr êxito ombreando com cada uma das pessoas que estão nos apoiando e aqueles também que não nos apoiam, mas que no futuro decidam colaborar com a gente, ombreando ações justamente em prol da medicina veterinária. É isso que a gente quer com uma missão, é essa missão que é de cada um de nós, essa missão positiva, né? Essa missão de fazer o bem pela profissão. E tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo querem isso também. Não querem que a gente leve para eles, né, brigas, anti-informação, fake news, disputas. A gente quer ter o prazer e não o protagonismo, quer ter o prazer de ver a profissão lá em cima. Esse é o grande prazer. E para mim é um grande prazer quando eu compartilho com colegas de grande nome justamente a possibilidade de dividir isso aqui. Para mim isso é prazeroso. É sempre bom trabalhar dessa maneira, né? Seja em que esfera for. Então é isso que a gente quer de cada um. Então passa aqui também a palavra ao Eugênio. Acho que eu já estou até falando muito, né? Eugênio, fica à vontade. Não, né? É porque, eu não sei, a nossa live fala o assunto, né, os tópicos seriam assim, dos pontos positivos e os pontos negativos. Você começou a falar de alguns pontos negativos, aí de repente a gente saiu um pouquinho, mas eu vou voltar a esses pontos negativos, então vou trazer aqui de volta. E assim, o Guilherme também falou em relação à questão da nossa campanha, que foi em relação a propostas, sempre em relação a propostas e um debate amplo, né, de ideias, de forma ética. E assim, o lado negativo, o lado ruim dessa campanha é o que nós vimos, o que nós tivemos que nos defender e temos tido que nos defender por diversas ocasiões, até em grupos de WhatsApp, de calúnias, de ofensas pessoais, até de baixarias, que não fazem parte, né, de pessoas educadas, pessoas instruídas, que querem a melhoria da nossa profissão. Então, isso particularmente para mim, é muito, eu vejo isso como muito ruim e espero que nós tenhamos a sabedoria de superar. Né? Tem dois aspectos que me incomodam, outros dois aspectos que me incomodam também. A questão, a primeira delas é a questão de pessoas que falam que vão fazer agora, por que não fizeram antes, né? Parece agora que surgiu o debate, que está havendo pressão, parece que caiu um raio, né? Caiu um raio que iluminou a cabeça de algumas pessoas que poderiam fazer alguma coisa e não fizeram. E aí, de repente, elas descobriram a roda e sabem tudo que tem que ser feito e começam a fazer e divulgar coisas que já podiam. Tiveram 6 anos para fazer e por que não fizeram? E agora está divulgando. E aí, detalhe, a outra coisa é misturar, não sei se existe alguma lei eleitoral, se nós somos baseados também na lei eleitoral para todos os outros tipos de eleições, que é a questão de misturar a condição de situação com a condição de chapa que está concorrendo. E, assim, é muito chato a gente ter que tocar nesse assunto, mas vamos falar. Eu acho importante, porque nós vimos aí nas últimas semanas, nos últimos dias, a divulgação de eventos ligados à promoção da Chapa 1. A Chapa 1 foi até a OAB, a Chapa 1 foi no Senado, a Chapa 1 foi no Congresso, foi não sei o quê. Foi a Chapa 1 que foi recebida ou foi o CRMV? Eu só queria saber isso. Então, e se foi o CRMV, tudo bem. Né? Mas a Chapa 1 ela não pode abraçar isso como se fosse dela. Até porque, aí eu perguntaria, quem viajou e foi a Brasília foi com dinheiro do CRMV, foi com diária do CRMV e faz a campanha de Chapa 1, então as coisas estão sendo misturadas. Por exemplo, na campanha para presidente, Bolsonaro não pôde, que eu não sou bolsonarista, né? Eu não vou entrar em detalhe na minha posição política, mas ele não pôde usar, foi proibido de usar imagens do 7 de setembro. Ele, na condição de presidente, usar uma data de comemoração, uma data nacional, e usar na campanha. Então, assim, eu não acho certo utilizar situações que envolvem a gestão atual e utilizar para promover uma chapa que está disputando as eleições. Eu acho que deveria haver uma incompatibilização. Eu não sei nem se tem uma normativa a respeito disso. Deveria haver uma desincompatibilização dos cargos
para poder se candidatar, né, vir numa chapa para buscar um cargo eletivo. Vai na direção do que é ruim. Isso é muito ruim. Muitas vezes a gente nem tem nada que regulamente essas coisas, né? Por exemplo, é correto? É uma pergunta que eu faço, não uma acusação, queria que ficasse bem claro. Sim, aqui. Eu também estou perguntando, não estou acusando, estou só querendo saber o que é, o que aconteceu. Das chapas, a pergunta é essa: é correto isso? O presidente do conselho, é correto se falar que foi preparado durante 6 anos para assumir o conselho? E se foi preparado, por que nesses 6 anos não foi feito nada? Então foi preparado para depois 6 anos fazer. Essa pergunta que veio agora, se a OAB está apoiando a chapa 1, não sei, seria bom perguntar ao AB. Normalmente, né, esses órgãos não recebem a chapa, recebem um conselho como órgão, né? E se que recebe uma chapa e não recebe a outra, será que tudo isso é correto e ético? Então, são questões que a gente tem que fazer. E quando se diz, né, que não há lei, por exemplo, que regulamente a associação criminosa, assim, existe uma lei, que é a Lei 13.834, de 2019, que ela fala dessa denunciação caluniosa. E ela fala, inclusive, que você divulgar uma notícia falsa, mesmo que ela tenha sido previamente divulgada, ela igualmente comete uma ilegalidade, né? E quando isso se refere fala assim, caluniar alguém imputando facialmente um fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e pode ser triplicado se é contra um funcionário público. Isso é a lei. Está aqui. A lei, 13.834. É essa lei, né, que fala isso. Então, não só repassar, não só quem escreve a notícia falsa, mas quem divulga a notícia falsa comete o crime em proporções iguais, né? E tem algo nessa lei mais interessante ainda, que diz, né, que, por exemplo, você, ainda que a notícia seja verdadeira, estou lendo, é necessário observar se o compartilhamento da informação ela vai atingir a honra de alguém. Porém, mesmo que a notícia seja verdadeira, você pode estar incorrendo num crime. Então, essa é a lei. Qualquer outra questão é questão de opinião. A lei está aqui escrita, é só pegarem e verem isso aí. Então, imputar isso, o jornal que fez. Não, foi o jornal que fez, mas alguém divulgou, né? E é obrigação da gente ter essa checagem. Então, a gente coloca esses temas apenas para fazer as pessoas pensarem. A gente não quer ficar falando muito sobre a quantidade de notícias que apareceram, de acusações, etc. e tal. A gente realmente veio aqui para falar é o que a gente tem feito, falar né, das nossas propostas, e que a gente pretende ombrear com cada colega. Se a gente tiver a oportunidade de entrar, certamente não para conseguir construir uma carreira, porque cada um de nós aqui tem sua carreira já construída, tem seu nome, tem sua carreira construída. Não temos ninguém aqui que está começando e buscando a carreira profissional. Então, o que eu peço é que cada um aqui compare as chapas, veja o que foi construído por cada um, quem melhor representa, né? É só olhar e comparar, e façam a votação não por amizade. Quantas vezes a gente já esteve de lado contrário? Eu tenho amigos próximos na outra chapa, e a minha decisão foi estar aqui com vocês. Então, compartilhem isso, né? A gente tem que agir de acordo com nossa consciência, com nossas convicções, e essa é a nossa consciência, é de estar aqui e junto. Então, realmente, né, a Fernandinha que perguntou, que dá a entender que a OAB apoia ele. Você nunca vai ter uma entidade apoiando. É como, por exemplo, numa eleição, né? Mas é isso que as coisas têm acontecido, né? A gente quer, na verdade, mostrar por onde a ética passa, né? Por onde a gente tem que ter esse cuidado, né? Quantas coisas a gente poderia ter falado, né? Eu poderia dizer que há 1 ano, há 2 anos atrás, eu tive uma reunião com o presidente do conselho que a gente já conversava sobre essa questão das faculdades, né? E isso, antes de mim, alguém já conversava com ele. Seria injusto eu falar que com certeza não foi ideia minha, ele, na verdade, tocou no assunto. Eu também conversei, foi lá. Pois é, quantas vezes foi conversado? O errado são essas coisas, mas é só vocês verem, né? É só comparar, ver a personalidade de cada um, ver o que cada um fez na profissão. Vejam isso e vocês vão ter
essas respostas. As respostas não é nossa, é do íntimo de cada um. É a missão de cada um junto à profissão. Então, não façam a votação por uma simpatia ou porque alguém disse tal coisa, façam pelo seu julgamento, né? E se assim for, né, a gente vai ter certamente uma eleição onde quem sair vencedor, né, respeitando aí as questões éticas todas que nós estamos falando, quem sair vencedor vai ser o que realmente representa cada um de nós, né? Então, para isso existem as leis, para isso existem tudo que a gente tem falado aqui, né? A lei, na verdade, é para ela nortear as ações da sociedade. Ela é uma coisa que a gente não está preso a ela, e sim a nossa ferramenta para que as coisas andem bem, né? Então, é isso que a gente quer. E a gente quer ouvir o veterinário. Vocês certamente vão ver um diferente. Se querem um conselho diferente, façam um conselho por aqueles que nunca tiveram um conselho, né? E não acreditem nesse monte de notícias falsas. Faço conselho por aqueles que preparo sobre serviço público, sobre administração, tenho certeza que a gente tem, não só preparo, quanto tempo de carreira, de experiência, né? Eu tenho 33, estou indo para 34 anos de carreira, todo mundo aqui tem bastante tempo de carreira, e tem gente mais nova também ajudando a gente, né? Para que as ideias também sejam arejadas, a gente tem que ouvir todos os segmentos, não é o tempo que dá a experiência, não é o fato da gente nunca ter participado disso que vai nos tornar um grande detentor das regras do Conselho. Agora, dizer que a pessoa se sente preparada e que é a única preparada não é bem assim, né? A gente veio aqui nos colocar à disposição, e se os colegas, as nossas ideias, as nossas proposições são de acordo, votem na gente. Se achar que está tudo bem, votem na outra chapa, né? A questão é bem essa. Agora, se querem mudança, a mudança é com a chapa 2. Dizer que mudou 1 ou 2 membros na chapa 1, não. A mudança é com a chapa 2. É até uma incoerência, né? Falar que foi preparado para exercer tal cargo e que vai mudar. Vai mudar o quê? Né? Diferente, que E diferente. não tem ações boas, não, tá? Eu acho que pode ter tido ações boas, então divulgue. Sim. Né? Tem a chapa 1 que falou, mas já fizemos muitas coisas. Eu falei, que bom, então mostra para a sociedade o que fizeram. Né? Não tenham vergonha de falar o que fizeram. Né? O importante é que a gente faça isso. Eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, né? Quando a gente eu fui 2 vezes presidente do colégio de cirurgia, eu tinha orgulho de falar da minha primeira gestão, de falar que eu era a situação. Né? E é isso, a gente quer continuar naquela época, e muito fizemos aí pelo colégio de cirurgia, quem conhece a história sabe disso, né? É dizer que a gente era a situação. Né? Então, se tem coisas boas, falem das coisas boas e assumam isso. Isso é valoroso. Né? Isso é bastante valoroso. Fica à vontade, Gui. Eu queria falar em cima disso que você disse, André, para minhas considerações aí finais, exatamente sobre isso, né? Pois é, que eu falo desde tanto que eu posto, eu estava falando sobre mudança, né? Quem está no mesmo lugar, né, há 6 anos, não pode agora do nada, né? Quer dizer, ficou 6 anos se preparando para um cargo que ele diz agora então que vai fazer tudo diferente. Então significa que esses 6 anos foi, né, a maior parte das coisas feitas de maneira equivocada. E as pessoas não, quer dizer, por que não começaram a mexer isso antes, né? Precisa esperar uma época de campanha para dizer que vai mudar, aquela história, né, como a gente vê na velha política, né? Bota medo nos outros, no que é novo, né? Dizendo que, olha, cuidado, né? A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas no final das contas é todo mundo junto fazendo sempre a mesma coisa, e é isso que a gente quer mudar, né? É isso que a gente tem que pontuar, que é mudança mesmo, e só tem a chapa 2, não tem outra opção. E eu até aproveito para agradecer, me senti muito honrado de fazer parte de um grupo aí tão seleto, com pessoas tão qualificadas, né? Me senti aí muito honrado disso, e agradecer o convite, né? E seja assim, vontade dos colegas que seja feita amanhã de forma ordeira, democrática, e o que a gente pede base em cima do que o Eugênio falou, não é questão de lançar uma mentira, né? Mas é lançar um questionamento totalmente válido, né? Totalmente válido esse questionamento da gente saber o que está acontecendo, quer dizer, de onde vem esse apoio,
né? Esse tipo de procedimento. O que a gente quer também é uma das nossas propostas e tudo, é transparência, né? As coisas têm que ser feitas muito claras, né? Muito as claras. Os colegas têm que ter o poder de saber exatamente o que está sendo feito com o dinheiro que eles pagam, com as pessoas que eles elegem, assim como é feito na política, na macropolítica também, né? A gente tem que cobrar de quem se elegeu e se a gente não se eleger, a gente vai continuar cobrando a atitude de quem está hoje na chapa 1. E a mesma coisa, se nós nos elegermos amanhã, é natural e nós vamos esperar por essas cobranças, que sejam feitas essa mudança. Então, é muito importante que a gente tenha esse papel de dar clareza, dar transparência, né? Dar idoneidade, né? ao que nós vamos fazer, se Deus quiser, daqui para frente, né? Caso a gente obtenha um êxito no pleito aí de amanhã. Tá? Então, agradecer a todo mundo, né? que nos apoiou, se Deus quiser, e torcer melhor. E é só uma pergunta, tá, que colocaram aqui no chat, dizendo que o Conselho do Rio não publicou que esteve em Brasília, né? Não foi o Conselho. Somente a chapa 1 que teve, né? E que no portal de transparência não tem nada. Então, eu queria ressaltar o seguinte: o portal da transparência está atualizado só até janeiro, então não poderia ter nada mesmo agora, porque ele não está atualizado nesses meses. Mesmo que tenham ido ou não, gastado diárias ou não, na verdade ele não está atualizado, então isso aqui realmente ele não contempla, né? Se está até janeiro, podem consultar isso nesse momento, eu acabei de consultar. E um outro ponto é que estava havendo a plenária, nessa mesma data que foi publicada, havia a plenária, né? O que a gente perguntou, nós não estamos acusando, e isso também não é fake news, apenas perguntamos se havia, né? Estão falando aqui que a gente está cometendo uma fake news, e na verdade a gente não, eu queria deixar claro que não houve nenhuma acusação sobre isso, apenas perguntando isso aí, mas eu quero também deixar claro que nessa mesma data em que foi publicado isso aí, estava ocorrendo a plenária do Conselho, e isso é muito fácil de verificar. É só entrar no site do Conselho Federal e verificar a data que houve a plenária e, ao mesmo tempo, verificar a data que foi publicado essa informação. E vamos esperar, né, se, quando publicarem no portal Transparência em março, se houve alguma verba ou não para isso, né? Mas, por enquanto, a gente não pode falar que não houve, tá? Porque se a colega procurar agora, vai ver que só até janeiro. Tá? Até porque não haveria tempo hábil disso estar no portal da transparência. Então, somente até janeiro que foi publicado, e eu quero deixar claro, nós três aqui, eu acho que é o intuito dos três, né? Em momento algum a gente afirmou, ou a gente apenas fez questionamento, né? O que é ético, o que é legal, tá? Mas de maneira alguma estamos falando que houve isso aí. Então, o que a gente quer deixar claro é isso, eu espero, e graças a Deus, isso aqui está tudo gravado, né? E as nossas palavras certamente não vão ser deturpadas de maneira falsa. Então, a gente tem essa live gravada justamente para que qualquer necessidade, as nossas palavras estão aí com serenidade, né? E buscando sempre aquilo que a gente sempre buscou, né? Que é o debate da ideia, né? O debate do que é certo, né? E não colar fotografia, né? A gente não pode acusar isso, a gente não pode acusar Chapa 1, mas apareceu nos grupos, né? Fotografia junto com aquela rede que é muito mal vista aqui no Rio, uma rede popular, que a gente mal conhece, mas que, no entanto, nos relacionaram a ela. Então, e de maneira alguma a gente acusa, estamos falando coisas que apareceram, né? Quem foi que fez isso, não cabe a gente apurar, e a gente não fez isso, mas certamente haverá alguma maneira de que isso seja né, seja visto e seja reconhecido, né? E quem fez, a gente pode fugir de qualquer coisa, né? Só não pode fugir da nossa própria consciência, né? Cada um tem na sua consciência aquilo que fez, né? Então a gente quer estar com a consciência que a gente realmente fez a campanha limpa, e é isso que a gente foi buscar esse tempo inteiro. Mas eu deixo novamente a palavra aí com o Eugênio, com o Gui, para vocês ficarem aí à vontade para falar. Tá? Mas eu queria ressaltar isso, né, por essa acusação que a colega colocou, é importante que fique claro, né, esses dois pontos. Tá? Que a publicação aconteceu na mesma época da plenária, e estava em Brasília, né, e o Conselho do Rio foi representado lá, é só pegar a ata,
dessa plenária que vai se ver e que não pode estar no portal da transparência porque ainda não houve tempo para isso, né? Mas que eu espero que esteja lá. André, isso é uma coisa que tem que ser esclarecida, porque você citou ainda há pouco, se a OAB, como um órgão representativo de classe, por que vai receber uma chapa do Rio de Janeiro e não vai receber outra? É meio estranho. Por que lá em Brasília, foi lá em Brasília que aconteceu isso, o encontro com a OAB? Então, isso aí é só... Eu vejo que isso é uma coisa que, uma situação que merece esclarecimentos. Eu fico preocupado de que forma isso aconteceu, e isso foi publicado na campanha da Chapa 1. Então, ninguém está inventando, está lá, pode procurar, vai estar lá, campanha, foto com o representante do OAB, foto no Senado, foto... Então, eu só gostaria de saber, que eu gostaria de ter esclarecimento, porque quem não sabe, quem não está a par do que está acontecendo, pode parecer que está havendo uma mistura de função com a questão das eleições. Isso, e que seria muito, muito ruim, porque, né, existe uma destinação de verba para eventos oficiais e você desvirtuar, de repente, para usar isso e para uma chapa que está concorrendo, eu não sei. Eu acho que só a gente pode pedir explicações a isso, e quem deve explicações, as explicações não somos nós. Em relação assim, a considerações finais, eu fico muito orgulhoso e muito feliz de ter participado dessa campanha junto com pessoas assim tão, né, de tanto valor, né? Nós três aqui, está aqui junto com o Guilherme, está aqui contigo, André, saber da tua trajetória, a trajetória de vocês dois, né, assim como tantos outros da nossa chapa, profissionais renomados que fazem por merecer onde chegaram, que representam muito bem a nossa classe. Assim, eu só fico orgulhoso de fazer parte desse grupo e saber que nós fizemos o que, né, nós nos propusemos, e que assim, a nossa campanha ela foi muito transparente, muito verdadeira, muito franca. Nós nos dispusemos, nós botamos nossa cara a tapa, nós falamos, fizemos mais, não sei quantas lives nós fizemos, acho que foram mais, umas 12, não sei, não lembro direito. Nós não precisamos retocar a nossa cara, não precisamos, nós estamos aqui, ó, do jeito que nós somos, do jeito que nós nos vestimos, e nós somos verdadeiros e queremos que o Conselho ele seja, o nosso perfil é de pessoas proativas, pessoas que querem mudança, né, e pessoas que querem passar a ideia de que a gestão ela pode ser participativa. Tem a questão das comissões, né, que nós nem falamos aqui, as comissões, as pessoas que tiverem ideias e quiserem participar, nós temos várias comissões que já são sugeridas e outras que poderão ser criadas conforme as demandas. Então, assim, chegamos no final e eu espero que amanhã as pessoas votem realmente com essa consciência de que nós precisamos mudar. Se está tudo bem, ótimo, mas não está. Então vamos pensar diferente, vamos ver o que a gente consegue mudar com novas ideias, com novas pessoas, com novas atitudes, e que as pessoas sejam inspiradas e, independente, de qualquer forma, independente do resultado, que seja o melhor para a nossa profissão. Eu acredito o seguinte, o que tem que ser é o que será. Né? A gente aqui não está buscando o poder pelo poder. Ninguém aqui está buscando poder, acho que já passamos da idade, nós estamos com a nossa vida consolidada, nós queremos contribuir. Se nos for dada essa oportunidade, eu tenho certeza que nós faremos por merecer e nós iremos honrar a nossa profissão. Eu tenho certeza disso. Falo por mim e falo por todos os outros componentes da nossa chapa. Tá bom, então? Obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Guilherme. Obrigado